Ao ver o milionário viúvo com um bebê debaixo da ponte, a médica lhe deu a chave da própria casa. E então tudo mudou. A chuva despencava sobre São Paulo como uma cortina densa e implacável. Helena Moraes acelerou o passo pela Avenida Paulista, segurando firmemente seu guarda-chuva contra o vento que insistia em virá-lo do avesso. Eram quase 11 da noite, e ela acabara de sair do Hospital das Clínicas após um plantão de 16 horas que a deixara exausta. Aos 32 anos, Helena dedicara sua vida à cardiologia pediátrica. Morava sozinha num apartamento simples na Vila Madalena, e sua rotina era tão previsível quanto o funcionamento de um relógio suíço. Hospital, casa, alguns poucos amigos nos fins de semana. Não havia espaço para relacionamentos sérios em sua agenda lotada, e ela havia se acostumado com essa realidade. A tempestade que castigava a cidade naquela quinta-feira de março era incomum, mesmo para os padrões paulistanos. As ruas se transformaram em rios, os bueiros não davam conta da quantidade de água, e o trânsito estava completamente parado. Helena decidiu seguir a pé até o metrô, mas a cada passo percebia que seria impossível chegar lá seca. Foi quando passou pela ponte do viaduto do Chá que algo chamou sua atenção. Sob a estrutura de concreto, abrigado da chuva torrencial, um homem segurava um bebê contra o peito. Mesmo à distância e sob a iluminação precária dos postes, Helena notou que algo estava errado naquela cena. O homem vestia um terno caro, completamente encharcado, e seus ombros tremiam. Não sabia se de frio ou de desespero. Helena parou, hesitou por um momento, e então se dirigiu na direção deles. Seus passos ecoaram contra o concreto molhado enquanto se aproximava. O homem levantou os olhos quando a viu chegar, e Helena ficou surpresa com o que encontrou. Um rosto marcado pela exaustão, olhos verdes escuros, cheios de uma tristeza profunda, e traços que, mesmo abatidos, revelavam uma beleza masculina impressionante. "Desculpe me intrometer", disse Helena baixando o guarda-chuva. "Vocês estão bem?" O homem a olhou com uma mistura de surpresa e gratidão. O bebê em seus braços não devia ter mais que 6 meses e dormia profundamente, aparentemente alheio à situação. "Estamos improvisando", respondeu ele, com uma voz rouca que denunciava horas de tensão. "É perigoso ficar aqui à noite", Helena continuou, notando as mãos dele tremendo ligeiramente. "E com esse frio, o bebê pode ficar doente." Eduardo, embora ela ainda não soubesse seu nome, passou a mão livre pelo cabelo molhado. Havia algo naqueles olhos que tocou Helena profundamente. Não era apenas desespero, era a expressão de alguém que havia perdido muito mais do que um abrigo. "Não tenho para onde ir no momento", ele admitiu, baixando os olhos para o filho. "É complicado." Helena estudou o rosto dele por alguns segundos. Todo o seu treinamento médico a alertava para não se envolver com estranhos, mas algo mais forte falou mais alto. Era a mesma intuição que a guiava quando tomava decisões rápidas no centro cirúrgico. Sem pensar muito, ela abriu a bolsa e pegou um molho de chaves. "Olha", disse, estendendo uma chave dourada para ele. "Esta é a chave do meu apartamento. Fica na Vila Madalena, Rua Harmonia, 180, apartamento 34. Tem um berço montado no quarto dos fundos. Minha irmã estava se separando e deixou as coisas do meu sobrinho lá." O homem a encarou como se ela tivesse falado em idioma estrangeiro. "Você não me conhece", ele disse incrédulo. "E você não me conhece também", Helena respondeu com um sorriso cansado. "Mas sei reconhecer alguém que precisa de ajuda, e esse bebê precisa de um lugar quente e seco." Eduardo olhou para a chave em sua mão estendida, depois para o bebê e finalmente de volta para ela. "Por que faria isso?" "Porque ontem operei o coração de uma criança da idade dele", Helena respondeu simplesmente. "E porque acredito que, às vezes, precisamos confiar nas pessoas." O vento uivou forte naquele momento, trazendo uma rajada de chuva que os atingiu mesmo sob a proteção da ponte. Eduardo apertou o filho contra o peito e, após alguns segundos de hesitação, pegou a chave. "Helena", ela disse, estendendo a mão. "Eduardo", ele respondeu, apertando a mão dela com uma firmeza que a surpreendeu. "Muito obrigado, Helena. Tem comida na geladeira e roupas limpas no armário do banheiro. Use o que precisar", ela disse, já se afastando. "Vou ficar no hospital hoje mesmo. Tenho uma cirurgia cedo amanhã." Eduardo a viu se afastar sob a chuva,
o guarda-chuva balançando contra o vento, até ela desaparecer na escuridão da noite. Olhou para a chave em sua mão e depois para o filho, que havia acordado e o observava com os olhos azuis curiosos. Parece que encontramos um anjo, Miguel, sussurrou para o bebê, começando a caminhar na direção que Helena havia indicado. Helena chegou ao Hospital das Clínicas às 5 da manhã. Como sempre fazia antes de cirurgias complexas, preferia ter algumas horas para revisar os exames e preparar mentalmente cada etapa do procedimento. Mas naquela sexta-feira, sua mente estava dividida entre o paciente de 8 anos que operaria e a lembrança do estranho ao qual havia dado a chave de casa. Doutora Moraes, a senhora está bem? Perguntou Carla, a enfermeira-chefe, notando a expressão distante de Helena enquanto ela analisava os exames na sala dos médicos. Estou ótima, Carla. Só pensando na cirurgia, Helena respondeu, tomando um gole do café forte que havia se tornado seu combustível nos últimos anos. A cirurgia de correção de comunicação interventricular durou 4 horas. Foi um sucesso completo, como Helena havia antecipado. Mas durante todo o procedimento, uma parte de sua mente questionava a decisão impulsiva que tomara na noite anterior. Ela, que planejava cada aspecto de sua vida com precisão cirúrgica, havia entregue as chaves de casa para um completo estranho. Quando terminou de preencher os relatórios pós-cirúrgicos, já eram 3 da tarde. Helena pegou um táxi para casa, o coração batendo um pouco mais rápido que o normal. E se o homem tivesse roubado seus pertences? E se fosse perigoso? Mas então lembrava dos olhos dele, daquela tristeza genuína e da forma cuidadosa como segurava o bebê. Ao abrir a porta do apartamento, Helena foi recebida por um cheiro delicioso de comida caseira. Ouviu o som baixo de uma televisão vindo da sala e, cautelosamente, entrou. O que viu a deixou sem palavras. Eduardo estava na cozinha, vestindo uma de suas camisetas antigas, que ficava surpreendentemente bem nele, e cozinhava algo no fogão. O bebê estava no antigo berço montado na sala, brincando silenciosamente com um dos brinquedos que sua irmã havia esquecido. O apartamento, que ela deixara uma bagunça típica de quem saíra correndo para o trabalho, estava impecavelmente arrumado. Helena! Eduardo se virou quando a ouviu entrar, e ela pôde ver claramente seu rosto pela primeira vez à luz do dia. Ele era mais bonito do que havia imaginado na noite anterior, com traços marcantes e uma barba por fazer que lhe dava um ar másculo interessante. Mas o que mais a impressionou foi a transformação em sua expressão. Parecia mais sereno, embora ainda houvesse uma sombra de melancolia em seus olhos. Oi, ela disse, ainda processando a cena. Como vocês estão? Muito melhor, graças a você, Eduardo respondeu, secando as mãos em um pano de prato. Espero que não se incomode, mas preparei o almoço. Achei que era o mínimo que podia fazer. Helena se aproximou da cozinha e viu que ele havia preparado um risoto de camarão que cheirava extraordinariamente bem. Você cozinha profissionalmente? Perguntou impressionada. Eduardo deu um sorriso triste. Minha esposa, ela me ensinou. Dizia que um homem que não sabia cozinhar era apenas metade de um homem. O uso do passado não passou despercebido por Helena. Ela não está mais com vocês? Morreu no parto, Eduardo disse simplesmente, mexendo o risoto com movimentos automáticos. Há 6 meses. Helena sentiu um aperto no peito. Como médica, sabia que a mortalidade materna, embora rara, ainda era uma realidade dolorosa. Como mulher, não conseguia imaginar a dor de perder alguém no momento que deveria ser de maior alegria. Sinto muito, disse ela, com a sinceridade que reservava para os momentos mais delicados, com famílias de pacientes. Eduardo assentiu, servindo o risoto em 2 pratos. Miguel nasceu perfeitamente saudável, mas eu não consegui me recuperar. Perdi o controle de tudo. Eles se sentaram à mesa pequena da cozinha e Helena esperou que ele continuasse. Havia aprendido que, às vezes, as pessoas precisavam apenas de alguém que soubesse ouvir. Tinha uma empresa de desenvolvimento de software, Eduardo prosseguiu, cortando pequenos pedaços de comida para o filho que havia começado a chorar suavemente. Herdei do meu pai e a transformei em algo maior. Mas depois que Ana morreu, não conseguia mais pensar em nada além da dor. Parei de trabalhar. Parei de tomar decisões importantes. Em 3 meses perdi tudo. A empresa, a casa, até mesmo alguns amigos que não souberam lidar com meu luto.
Helena observou como ele alimentava Miguel com uma paciência e ternura infinitas, mesmo contando uma história tão dolorosa. E ontem? Ontem foi quando o banco executou a hipoteca do último imóvel que me restava. Eduardo disse, pegando Miguel no colo. Um apartamento pequeno onde estávamos morando. Não tinha dinheiro para hotel. Não queria incomodar ninguém. Então saí para caminhar e a chuva me pegou. E agora? Helena perguntou, genuinamente preocupada. Eduardo olhou ao redor do apartamento dela, depois para ela. Não sei. Ainda estou tentando entender por que uma completa estranha me ofereceu um teto quando eu mais precisava. Helena sorriu, sentindo algo se mexer em seu peito, uma sensação que não experimentava há anos. Talvez porque às vezes o destino coloque as pessoas certas no caminho no momento exato, disse ela, surpreendendo-se com suas próprias palavras. Eduardo a encarou por um longo momento, e Helena sentiu que algo fundamental havia mudado entre eles naquele instante. Não conseguia explicar o que era, mas sabia que sua vida ordenada e previsível acabara de tomar um rumo completamente inesperado. Uma semana havia se passado desde aquela noite tempestuosa, e a vida de Helena havia mudado de formas que ela jamais imaginara. Acordar com o som de um bebê chorando às 6 da manhã era algo completamente novo em sua rotina, mas estranhamente reconfortante. Miguel tinha um choro diferente para cada necessidade, algo que Eduardo havia aprendido a decifrar com precisão impressionante. Naquela segunda-feira, Helena saiu para o hospital mais tarde que o habitual. Eduardo estava na cozinha preparando café, já vestido com uma camisa social azul clara que ela havia comprado no domingo, quando percebeu que ele não tinha roupas adequadas para sair às ruas de São Paulo. "Você vai sair hoje?" perguntou Helena, ajeitando o jaleco branco. "Pensei em procurar emprego", Eduardo respondeu, servindo café em 2 canecas. "Não posso continuar sendo um peso para você." Helena parou no meio do movimento de pegar as chaves. Durante aquela semana, Eduardo havia se mostrado muito mais do que um hóspede. Ele cozinhava, mantinha o apartamento organizado, e sua presença havia trazido uma vida que ela não sabia que sentia falta. "Você não é um peso, Eduardo. Nunca foi." "Helena", ele disse, se aproximando dela, "você salvou nossa vida, literalmente. Mas eu preciso me reerguer, entende? Preciso ser o homem que Miguel merece como pai." Era a primeira vez que ele ficava tão próximo dela, e Helena pode sentir o cheiro sutil de seu perfume misturado ao aroma do café. Havia algo na maneira como Eduardo a olhava que fazia seu coração acelerar de uma forma que ela não sentia desde a faculdade de medicina. "Eu entendo", disse ela, desviando o olhar, "mas Miguel ainda é muito pequeno. Talvez você possa trabalhar de casa por enquanto." Eduardo sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ela via desde que o conhecera. "Estava pensando nisso. Tenho alguns contatos na área de tecnologia. Talvez consiga alguns projetos freelancer para começar." No hospital, Helena se pegou pensando em Eduardo e Miguel mais vezes do que gostaria de admitir. Durante o intervalo entre consultas, recebeu uma mensagem de vídeo dele. Miguel dando os primeiros sinais de que queria engatinhar, balançando o corpinho na sala enquanto tentava alcançar um brinquedo. "A doutora está sorrindo para o celular", comentou o doutor. Carlos Mendonça, seu colega de residência, que se tornara um dos poucos amigos próximos. "Isso é novidade." "Não é nada", Helena respondeu rapidamente, guardando o telefone. "Helena", Carlos se sentou na cadeira ao lado dela. "Te conheço há 8 anos. Nunca te vi sorrir assim. O que está acontecendo?" Helena hesitou. Não havia contado para ninguém sobre Eduardo e Miguel. Parte dela sabia que a situação era incomum, até mesmo imprudente, mas outra parte não queria que ninguém questionasse a decisão que havia tomado. "Digamos que tive uma semana diferente", ela disse finalmente. "Diferente como? Conheceu alguém?" Carlos insistiu com aquele jeito direto que os amigos próximos têm. "É complicado." Helena suspirou. Naquele momento, seu telefone tocou. Era Eduardo. "Helena, desculpa interromper, mas Miguel está com febre. Não é alta, mas estou preocupado. Você pode me orientar?" "Que temperatura?" Helena perguntou automaticamente, entrando no modo médico. 37,8 degrees. "É normal em bebês dessa idade. Pode ser apenas um resfriado ou até mesmo a dentição começando. Dê antitérmico infantil. Tem na gaveta do banheiro."
Se passar de 38,5 ou se ele ficar muito irritado, me ligue imediatamente. Obrigado, Helena. Desculpa ter ligado no seu trabalho. Pode ligar sempre que precisar, ela disse, e só depois de desligar percebeu que Carlos a observava com uma expressão divertida. Complicado, né? Ele disse sorrindo. No caminho de volta para casa, Helena parou em uma farmácia e comprou alguns medicamentos infantis extras, termômetro digital e até alguns brinquedos apropriados para a idade de Miguel. Só quando estava na fila do caixa, percebeu o que estava fazendo, comprando coisas para uma criança como se fosse sua. Ao chegar em casa, encontrou Eduardo no sofá com Miguel no colo, os dois assistindo a um desenho animado. A febre havia baixado, e o bebê brincava alegremente com os próprios pés. Como estão os meus meninos? Perguntou Helena, e então congelou. Meus meninos? De onde havia saído aquilo? Eduardo a olhou com surpresa, mas não disse nada sobre o comentário. Muito melhor. Acho que você tinha razão sobre a dentição. Ele está babando mais que o normal. Helena se sentou ao lado deles no sofá e Miguel imediatamente estendeu os bracinhos para ela. Era algo que havia começado a acontecer nos últimos dias. O bebê a reconhecia e parecia gostar de sua presença. Ele gosta de você, Eduardo observou, entregando Miguel para ela. E eu gosto dele, Helena admitiu, fazendo caretas para o bebê que gargalhou. E de você também, acrescentou baixinho, quase sem perceber. Eduardo a encarou por um longo momento. Helena. Desculpa, ela disse rapidamente, levantando-se com Miguel no colo. Não devia ter dito isso. Sei que você ainda está de luto e eu... Eduardo se levantou também, ficando muito próximo dela. Não se desculpe. Vocês duas são a melhor coisa que aconteceu na minha vida nos últimos meses. Vocês duas? Helena perguntou confusa. Você e São Paulo? Eduardo sorriu. Esta cidade me deu uma segunda chance através de você. Helena sentiu as bochechas ficarem vermelhas. Havia algo acontecendo entre eles, algo que ela não tinha certeza se estava pronta para enfrentar, mas que também não conseguia mais ignorar. 2 semanas depois, a rotina de Helena havia se ajustado completamente à presença de Eduardo e Miguel. O apartamento, antes silencioso e funcional, estava cheio de vida. Miguel havia começado a engatinhar e explorava cada cantinho, sempre sob o olhar atento do pai. Eduardo, por sua vez, havia conseguido 2 projetos de desenvolvimento de aplicativos que lhe permitiam trabalhar de casa. Naquela quinta-feira, Helena chegou mais cedo do hospital e encontrou Eduardo concentrado no laptop na mesa da sala, enquanto Miguel dormia no berço. Havia papéis espalhados ao seu redor e uma xícara de café frio ao lado do computador. Como foi o dia? Perguntou Helena, deixando a bolsa no sofá. Produtivo, Eduardo respondeu, levantando os olhos da tela. Terminei o primeiro aplicativo. É um sistema de gestão para pequenas clínicas médicas. Pensei em você quando estava programando. Helena se aproximou para ver a tela. O aplicativo tinha uma interface limpa e intuitiva, com funcionalidades que ela reconheceu como realmente úteis para a rotina médica. Isso é impressionante, Eduardo. Você é muito talentoso. Obrigado, ele disse, fechando o laptop. Sabe, Helena, tenho pensado muito sobre o que aconteceu conosco. Sobre como você apareceu na minha vida. Helena se sentou na cadeira ao lado dele. O que você quer dizer? Eduardo hesitou por um momento, como se estivesse organizando os pensamentos. Ana sempre dizia que as pessoas entravam em nossas vidas por uma razão. Eu nunca acreditei muito nisso, era muito pragmático. Mas agora... Helena incentivou. Agora acho que ela estava certa. Você não apenas nos ofereceu abrigo, Helena. Você nos deu uma chance de recomeçar. E mais do que isso, você me deu uma razão para querer recomeçar. Helena sentiu o coração acelerar. Eduardo, deixa eu terminar, ele disse suavemente. Eu sei que ainda estou processando o luto. Sei que minha vida ainda está sendo reconstruída. Mas também sei que o que sinto por você é real. E não é apenas gratidão. Miguel acordou naquele momento, choramingando suavemente. Eduardo se levantou para pegá-lo, mas Helena foi mais rápida. Pegou o bebê no colo e ele imediatamente se acalmou, aconchegando-se contra ela. Olha só isso. Eduardo sorriu, observando a cena. Ele se sente seguro com você. Eu me sinto segura com vocês dois também.
Helena admitiu. É estranho, porque sempre vivi sozinha, sempre achei que precisava apenas do meu trabalho. Mas vocês mudaram alguma coisa em mim. Eduardo se aproximou dela, tocando suavemente o rosto de Miguel. Helena, eu gostaria de te convidar para sair. Um encontro de verdade. Jantar, cinema, conversar sobre nós. Mas quero que saiba que não há pressão. Se acha que é muito cedo, ou se prefere manter as coisas como estão. Eu gostaria muito. Helena interrompeu, surpreendendo-se com a rapidez da resposta. Mas e o Miguel? Minha cunhada ofereceu ajuda várias vezes. Acho que ela ficaria feliz em cuidar dele por algumas horas. Helena olhou para Miguel, que a observava com seus olhos azuis curiosos. Você acha que ele ficaria bem longe de você? Eduardo riu. Acho que ele ficaria bem, mas eu talvez sinta a falta dele. E eu também, Helena admitiu, beijando a testa do bebê. É incrível como ele se tornou parte da minha vida tão rapidamente. Naquele momento, o telefone de Helena tocou. Era do hospital. Doutora Moraes, temos uma emergência pediátrica chegando. Criança de 2 anos, suspeita de defeito cardíaco congênito. Você pode vir? Helena olhou para Eduardo e Miguel. Pela primeira vez em sua carreira, sentiu um conflito entre o dever profissional e o desejo de ficar em casa. Vá, Eduardo disse, como se tivesse lido seus pensamentos. Salve mais uma vida. Nós estaremos aqui quando você voltar. Tem certeza? Eduardo se aproximou dela e, pela primeira vez, a beijou suavemente na testa. Tenho certeza. E Helena? Tome cuidado. O gesto simples fez o coração de Helena disparar. Era íntimo sem ser invasivo, carinhoso sem ser prematuro. Era exatamente o que ela precisava ouvir naquele momento. No táxi, a caminho do hospital, Helena se pegou sorrindo. Em 3 semanas, sua vida havia se transformado completamente. Havia ganhado uma família que não sabia que queria e descoberto sentimentos que pensava não ter mais capacidade de sentir. A cirurgia durou 6 horas e foi bem sucedida. Quando Helena finalmente chegou em casa, às 3 da manhã, encontrou Eduardo acordado na sala, trabalhando no laptop. Como foi? Ele perguntou, fechando o computador. Bem, a criança vai ficar bem, Helena disse, se jogando no sofá ao lado dele. E você? Está bem? Helena olhou para ele. O cabelo bagunçado, os olhos preocupados, a camisa amarrotada de tanto trabalhar. Estou mais do que bem, disse ela. Estou em casa. Eduardo sorriu e desta vez foi Helena quem se inclinou para a frente, beijando-o suavemente nos lábios. Era um beijo de promessa, de começo, de 2 pessoas que haviam encontrado uma na outra, exatamente o que não sabiam que estavam procurando. Quando se separaram, Eduardo segurou o rosto dela entre as mãos. Eu te amo, Helena, disse ele simplesmente. Eu também te amo, ela respondeu, surpresa com a certeza em sua voz. E naquela madrugada silenciosa, com Miguel dormindo no quarto ao lado, Helena soube que sua vida havia encontrado um sentido que ela nunca imaginara existir. 3 meses haviam se passado desde a primeira noite sob a ponte, e a vida de Helena e Eduardo havia encontrado um ritmo harmonioso. Eduardo havia conseguido mais clientes para sua empresa de desenvolvimento, trabalhando agora com 3 pequenos negócios que lhe proporcionavam uma renda estável. Miguel, agora com 9 meses, engatinhava pela casa com a curiosidade típica da idade, sempre supervisionado pelos pais que havia adotado. Naquela manhã de sábado de junho, Helena acordou com o som de vozes na sala. Eram quase 10 horas, um luxo que só se permitia nos fins de semana. Vestiu o hobby e saiu do quarto, encontrando Eduardo conversando com uma mulher elegante de aproximadamente 50 anos, que segurava Miguel no colo. Helena! Eduardo se levantou quando a viu. Esta é Márcia, minha cunhada. Márcia, Helena. Márcia estudou Helena com olhos atentos e inteligentes. Era uma mulher bonita, com cabelos grisalhos bem cuidados e roupas que denunciavam bom gosto e posses. Então você é a famosa Helena, disse ela, com um sorriso que não chegava aos olhos. Famosa? Helena perguntou, sentindo um desconforto imediato. Eduardo me contou sobre você, sobre como ajudou eles, Márcia disse, ainda embalando Miguel. É muito generoso da sua parte. Helena percebeu a palavra ajudou, carregada de um tom que não conseguiu definir bem. Não foi generosidade, foi instinto.
É claro, Márcia assentiu. Eduardo, você pode preparar um café para nós? Gostaria de conversar com Helena a sós. Eduardo hesitou, olhando entre as duas mulheres. Márcia, se você veio aqui para... Só queremos conversar. Márcia interrompeu com firmeza. Entre mulheres. Eduardo relutantemente foi para a cozinha, levando Miguel com ele. Márcia se sentou no sofá e indicou para Helena fazer o mesmo. Helena, vou ser direta, porque acredito que você merece isso. Márcia começou. Ana era minha irmã mais nova. Eu a amava profundamente e amava Eduardo como um irmão. Quando ela morreu, pensei que ele nunca se recuperaria. Helena apenas ouviu, sentindo onde aquela conversa estava indo. Estou feliz que ele tenha encontrado alguém. Realmente estou. Mas preciso te perguntar, você tem certeza dos seus sentimentos ou está confundindo compaixão com amor? A pergunta atingiu Helena como um soco. Desculpe. Eduardo é um homem vulnerável, Helena. Perdeu tudo. A esposa, a empresa, a casa. Vocês se conheceram num momento de extrema fragilidade dele. É natural que ele tenha se apegado à primeira pessoa que lhe mostrou bondade. Helena sentiu o sangue ferver. Você acha que Eduardo está comigo por gratidão? Acho que vocês dois podem estar confundindo uma situação de crise com sentimentos reais, Márcia disse calmamente. E isso não é culpa de nenhum dos dois. Mas Miguel já perdeu a mãe. Ele não pode perder uma segunda figura materna. Eu jamais abandonaria Miguel, Helena disse firmemente. Mas e se vocês descobrirem que o que sentem não é amor de verdade? E se for apenas conveniência emocional? Helena ficou em silêncio por um momento, processando as palavras. Parte dela estava furiosa com a intromissão de Márcia, mas outra parte reconhecia que havia uma pontinha de verdade incômoda naquelas questões. Eduardo voltou com o café naquele momento, claramente tenso. Tudo bem por aqui? Estávamos apenas nos conhecendo melhor, Márcia disse, aceitando a xícara. Eduardo, preciso te contar. Consegui uma oportunidade de trabalho para você em Brasília, na empresa de tecnologia do governo. Seria um recomeço completo. Eduardo quase derrubou sua xícara. Brasília? Salário excelente, benefícios, e Miguel teria acesso às melhores escolas. Seria uma chance de reconstruir sua vida adequadamente. Helena sentiu o chão se mover sob seus pés. Brasília significava que Eduardo e Miguel sairiam de sua vida. Não estou interessado, Eduardo disse imediatamente. Minha vida é aqui agora. Eduardo, Márcia insistiu, você não pode tomar decisões baseadas apenas em gratidão. Pense no futuro de Miguel. Eu penso no futuro dele todos os dias, Eduardo respondeu, com uma firmeza que Helena reconheceu. E esse futuro inclui Helena. Márcia suspirou. Só peço que vocês reflitam. O amor verdadeiro resiste ao teste do tempo e da distância. Se o que vocês sentem é real, vai continuar sendo real daqui a 6 meses, 1 ano. Após Márcia ir embora, Helena e Eduardo ficaram em silêncio por um longo tempo. Miguel brincava no tapete entre eles, alheio à tensão no ar. Você está pensando no que ela disse, Eduardo observou. Helena suspirou. Não posso negar que algumas coisas me fizeram pensar. Como o quê? Eduardo, nós nos conhecemos numa situação extrema. Você havia perdido tudo. Eu estava sozinha há anos. É possível que nossas necessidades emocionais tenham se encontrado no momento certo? Eduardo se levantou e se ajoelhou na frente dela, segurando suas mãos. Helena, olha nos meus olhos. O que você vê? Helena o encarou. Viu carinho, determinação e algo mais profundo que havia crescido entre eles ao longo dos meses. Eu vejo amor, ela admitiu. Então confie nisso. Confie em nós, Eduardo disse. Márcia está preocupada, e eu entendo. Mas ela não vive o que nós vivemos. Ela não vê como Miguel sorri quando você chega em casa, ou como você fica radiante quando ele fala suas primeiras palavras. E se ela estiver certa? E se estivermos nos iludindo? Eduardo beijou suas mãos suavemente. Então, descobriremos isso juntos. Mas não vou desistir do que temos por causa de e se. Você vai? Helena olhou para Miguel, que naquele momento engatinhou até ela e se apoiou em suas pernas para ficar de pé, algo que estava aprendendo a fazer. O sorriso banguela do bebê derreteu qualquer dúvida que ainda restava. Não, ela disse firmemente, não vou desistir.
O outono chegou a São Paulo com sua garoa característica e temperaturas mais amenas. Helena observava pela janela do apartamento enquanto Miguel, agora com 10 meses, tentava dar seus primeiros passos apoiando-se nos móveis. Eduardo estava no chão da sala, incentivando o filho com palavras carinhosas e braços estendidos. A conversa com Márcia havia acontecido 2 semanas antes, mas ainda ecoava na mente de Helena, especialmente nos momentos de silêncio. Para complicar as coisas, naquela manhã, ela havia recebido uma ligação que mudaria tudo novamente. Eduardo, ela disse desligando o telefone. Preciso te contar uma coisa. Pode falar. Eduardo respondeu, sem tirar os olhos de Miguel, que tentava dar um passo sozinho. Era do Dr. Carvalho, diretor do hospital. Recebi uma proposta para liderar o novo centro de cardiologia pediátrica que vão inaugurar. Eduardo finalmente olhou para ela. Helena, isso é maravilhoso. É tudo que você sempre quis na carreira. É, ela concordou, mas seu tom não refletia entusiasmo. Só tem um problema, o centro é em Campinas. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo balbucio alegre de Miguel, que havia conseguido dar 2 passos sozinho antes de se sentar no chão rindo. Campinas fica a 1 hora daqui, Eduardo disse lentamente. 1 hora nos melhores dias, 2 horas no trânsito normal, Helena corrigiu. Eduardo, seria praticamente impossível manter nossa rotina. Eduardo se levantou e pegou Miguel no colo. O que você quer fazer? Não sei, Helena admitiu. É a oportunidade da minha vida profissionalmente. Seria chefe do departamento, poderia implementar novos protocolos, treinar uma nova geração de cardiologistas pediátricos. Mas, Eduardo incentivou. Mas significaria deixar vocês, ela disse com a voz embargada. E não consigo imaginar minha vida sem vocês dois. Eduardo se aproximou dela, ainda segurando Miguel. Helena, você já sacrificou muito por nós. Não pode abrir mão da sua carreira. Não é sacrifício quando é escolha, Helena respondeu acariciando o rosto de Miguel. Mas também não posso ignorar que é a oportunidade que sempre sonhei. Miguel escolheu aquele momento para estender os bracinhos para Helena, como se sentisse a tensão entre os adultos. Ela o pegou no colo e ele imediatamente se aconchegou contra ela. E se fôssemos juntos? Eduardo sugeriu de repente. Como assim? E se nos mudássemos para Campinas? Posso trabalhar de qualquer lugar, e seria um recomeço completo para todos nós. Longe de memórias dolorosas, longe de questionamentos de terceiros. Helena considerou a ideia. Eduardo, você tem certeza? Seria uma mudança grande para Miguel também. Miguel se adapta onde estivermos juntos, Eduardo disse com convicção. E eu só quero estar onde você estiver. Naqueles últimos meses, Helena havia se surpreendido com sua própria capacidade de amar não apenas Eduardo, mas também Miguel. Havia noites em que acordava só para verificar se o bebê estava respirando bem. Havia tardes em que chegava do hospital ansiosa para ver qual nova descoberta Miguel havia feito. Havia momentos em que se pegava pensando em irmãozinhos para ele, em aniversários futuros, em primeiros dias de escola. Tem outra coisa, Helena disse hesitantemente. Dr. Carvalho mencionou que o hospital em Campinas tem um excelente centro de reprodução assistida e que parte do pacote de benefícios inclui tratamentos de fertilidade para funcionários. Eduardo a encarou. Você quer ter filhos próprios? Quero ter filhos nossos, Helena corrigiu. Miguel já é nosso filho, Eduardo. Mas se houvesse a possibilidade de darmos irmãos para ele... Eduardo a beijou então, um beijo cheio de promessa e futuro. Miguel, entre eles, gargalhou como se entendesse que algo importante estava sendo decidido. Então está decidido, Eduardo disse quando se separaram. Vamos para Campinas, vamos começar nossa vida nova oficialmente. Tem certeza? Helena perguntou mais uma vez. Helena, há 6 meses eu não tinha nada. Hoje tenho uma família, uma carreira renascendo e uma mulher que amo mais do que pensei ser possível amar novamente. Se você está disposta a construir um futuro comigo, eu vou para qualquer lugar. Naquela noite, depois de Miguel adormecer, Helena e Eduardo sentaram na varanda pequena do apartamento, planejando a mudança. Falaram sobre escolas para Miguel, sobre a casa que poderiam comprar, sobre a possibilidade de casarem oficialmente. Helena, Eduardo disse, pegando sua mão.
Eu sei que ainda não te pedi oficialmente, mas você se casaria comigo? Helena sorriu, sentindo as lágrimas nos olhos. Achei que nunca ia perguntar. É isso um sim? É um sim gigante, ela riu beijando-o. E Miguel, o que acha de ter uma mãe oficialmente? Eduardo perguntou. Como se tivesse ouvido seu nome, Miguel começou a chorar no quarto. Helena se levantou para ir até ele, mas Eduardo a segurou pela mão. Nós vamos, ele disse. Juntos. Entraram no quarto e encontraram Miguel de pé no berço, claramente orgulhoso de sua nova habilidade. Quando viu os dois, estendeu os bracinhos e disse pela primeira vez e de forma bem clara: Mama, papa. Helena sentiu as lágrimas correrem livremente pelo rosto. Pegou Miguel no colo enquanto Eduardo os abraçava a ambos. Acho que ele aprova nossa decisão, Eduardo sussurrou, emocionado. Helena olhou ao redor do quartinho que havia se tornado o mundo de Miguel. Depois para o homem que havia mudado sua vida completamente. E, finalmente, para o bebê que havia se tornado seu filho de coração. Acho que todos nós aprovamos, ela disse, sabendo que sua vida havia encontrado finalmente seu verdadeiro propósito. 2 meses depois, Helena estava em sua primeira semana como chefe do novo Centro de Cardiologia Pediátrica do Hospital Regional de Campinas. O prédio ainda cheirava a tinta fresca e materiais novos, e ela sentia uma mistura de ansiedade e empolgação toda vez que caminhava pelos corredores, que agora eram sua responsabilidade. A mudança para Campinas havia sido mais suave do que esperavam. Eduardo encontrara uma casa linda no bairro Cambuí, com 3 quartos e um quintal, onde Miguel podia brincar com segurança. Era uma casa que pedia para ser preenchida por uma família, com sua cozinha ampla, sala de estar aconchegante e um escritório onde Eduardo podia trabalhar sem ser interrompido pelos sons de Miguel explorando o mundo. Doutora Moraes, a voz da enfermeira-chefe, Patrícia, interrompeu seus pensamentos. O doutor Amendola quer falar com a senhora. Helena suspirou. Doutor Ângelo Amendola era o cardiologista sênior que todos esperavam que assumisse a chefia do centro. Ele havia deixado claro desde o primeiro dia que não estava feliz com a forasteira de São Paulo, assumindo o que considerava ser seu direito adquirido. Pode mandar ele entrar, Helena disse, endireitando os ombros. Doutor Amendola entrou na sala sem bater, como havia feito todos os dias daquela semana. Era um homem de 60 anos, cabelos grisalhos e uma postura que denunciava décadas de autoridade não questionada. Doutora Moraes, preciso expressar minha preocupação sobre o protocolo que a senhora implementou ontem. Ele disse sem preâmbulos. Que protocolo, doutora Amendola? O de permitir que os pais permaneçam na UTI pediátrica durante os procedimentos menos invasivos. Isso vai contra tudo que temos feito aqui há 20 anos. Helena respirou fundo. Era a mesma discussão que haviam tido 3 vezes naquela semana. Doutor Amendola, os estudos mostram claramente que a presença dos pais reduz o estresse das crianças e acelera a recuperação. É uma prática padrão nos melhores hospitais do país. Estudos, ele repetiu com desdém. Doutora Moraes, experiência vale mais que qualquer estudo. Eu tenho 40 anos de experiência. E eu tenho 10 anos operando alguns dos casos mais complexos do Hospital das Clínicas. Helena retrucou, mantendo a voz calma, mas firme. Doutor Amendola, não estou aqui para desrespeitar sua experiência. Estou aqui para modernizar este centro e dar aos pacientes o melhor tratamento possível. Doutor Amendola se aproximou da mesa dela, claramente irritado. Vou ser claro, doutora. Metade da equipe médica não confia em seus métodos. A outra metade está esperando para ver se a senhora vai fracassar. Helena se levantou, encarando-o diretamente. Então sugiro que ambas as metades prestem atenção nos resultados, porque eles vão falar por si. Após ele sair, Helena se sentou pesadamente na cadeira. Liderar uma equipe relutante estava sendo mais desafiador do que operar coração de crianças. Seu telefone tocou naquele momento. Era Eduardo. Oi, amor. Como está sendo o dia? Ele perguntou. E Helena pôde ouvir Miguel balbuciando ao fundo. Desafiador, ela admitiu. E o seu? Miguel acabou de falar casa. Acho que ele está se adaptando bem ao novo lar. Helena sorriu pela primeira vez no dia. E você, como está se sentindo? Estranho, mas bem. É diferente não ter as memórias de Ana em cada canto. Às vezes me sinto culpado por estar feliz.
Era a primeira vez que Eduardo mencionava Ana desde a mudança, e Helena soube que precisava escolher as palavras com cuidado. Eduardo, Ana amava você e queria sua felicidade. Ter encontrado amor novamente não diminui o que vocês tiveram. Eu sei, ele disse suavemente. É só que às vezes ainda é difícil. É normal. Luto não tem cronograma fixo. Helena, posso te perguntar uma coisa? Sempre. Você acha que estamos indo muito rápido, nos mudando juntos, planejando o casamento? Helena olhou pela janela de seu escritório, vendo o movimento do hospital. Eduardo, há pessoas que se conhecem por anos e nunca se conhecem realmente. Nós passamos por uma situação extrema juntos e descobrimos que funcionamos como família. Não acho que estamos indo rápido. Acho que estamos sendo honestos. Eu te amo, Helena. Eu também te amo. Naquela tarde, Helena teve sua primeira cirurgia como chefe do centro. Um bebê de 3 meses com uma malformação cardíaca complexa. Era exatamente o tipo de caso que havia a motivado a aceitar o cargo. A cirurgia durou 5 horas. E quando saiu da sala de operações, encontrou o Dr. Amendola esperando. Como foi? Ele perguntou. E pela primeira vez, Helena ouviu genuína preocupação em sua voz. Bem, muito bem, na verdade. A criança vai precisar de acompanhamento, mas a correção foi completa. Dr. Amendola assentiu lentamente. Ouvi que você usou uma técnica nova na sutura. Sim, aprendi no Hospital das Clínicas. Reduz o tempo de cirurgia em 20%. Interessante, ele murmurou. Doutora Moraes, posso observar sua próxima cirurgia? Para aprender a técnica? Helena o olhou surpresa. Era a primeira vez que ele mostrava abertura para aprender algo novo. Claro, Dr. Amendola. Seria uma honra tê-lo observando. Quando chegou em casa naquela noite, Helena encontrou Eduardo na cozinha preparando o jantar enquanto Miguel brincava no chão com panelinhas de brinquedo. A cena doméstica a fez sorrir. Como foi o primeiro dia de cirurgia? Eduardo perguntou, beijando-a no rosto. Melhor do que esperava. Acho que finalmente consegui um pouco de respeito da equipe. Nunca duvidei, Eduardo disse. Miguel, olha quem chegou. Miguel se virou e imediatamente engatinhou na direção de Helena, parando aos pés dela e se apoiando em suas pernas para ficar de pé. Mama, ele disse claramente. Helena o pegou no colo, sentindo o cansaço do dia se dissolver. Como está meu príncipe? Ele explorou cada canto da casa hoje, Eduardo riu, e decidiu que o lugar favorito dele é embaixo da mesa da cozinha. Igual ao pai, procurando cantinhos aconchegantes, Helena provocou. Durante o jantar, eles conversaram sobre os planos para o fim de semana. Queriam explorar a cidade, encontrar um parque legal para Miguel, talvez visitar o centro histórico. Eram conversas comuns de casais comuns, e Helena percebeu como isso a fazia feliz. Eduardo, ela disse enquanto davam banho em Miguel. Obrigada. Por quê? Por ter topado essa mudança. Por estar construindo isso comigo. Por me dar uma família. Eduardo parou de ensaboar Miguel e olhou para ela. Helena, você que nos deu uma família. Você que salvou nossa vida. Não. Helena balançou a cabeça. Nós salvamos uns aos outros. Miguel bateu na água, espirrando em ambos e os fazendo rir. Era um momento simples, cotidiano e absolutamente perfeito. Os 3 meses em Campinas haviam passado rapidamente e Helena finalmente sentia que tinha encontrado seu ritmo no novo hospital. Doutor, Amendola havia se tornado um aliado inesperado e a equipe começava a aceitar e até mesmo admirar seus métodos. Miguel, agora caminhando com segurança, havia transformado a casa num parque de diversões pessoal, sempre supervisionado por Eduardo, que trabalhava de casa com uma dedicação renovada. Naquela manhã de sábado de setembro, Helena acordou com um cheiro delicioso vindo da cozinha. Encontrou Eduardo preparando um café da manhã especial, com panquecas, frutas e até mesmo flores na mesa. Miguel estava na cadeirinha comendo pedaços de banana e sorrindo para a mãe. O que é toda essa celebração? Helena perguntou, beijando primeiro Miguel e depois Eduardo. 1 ano, Eduardo disse simplesmente. 1 ano? Hoje faz 1 ano que nos encontramos sob aquela ponte. Ele explicou, servindo café para ela. 1 ano desde que você mudou nossas vidas. Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ela havia se lembrado da data, mas não imaginara que Eduardo também lembraria com tanto carinho,
Eduardo, deixa eu terminar, ele disse, pegando uma pequena caixa de veludo do bolso. Helena, neste ano você não apenas nos deu um lar. Você nos deu esperança, amor, uma razão para acreditar no futuro. Helena cobriu a boca com as mãos quando o viu se ajoelhar ao lado da cadeira dela. Helena Moraes, você aceita se casar comigo? Oficializar o que já somos, uma família? A caixa se abriu revelando um anel simples e elegante, com um diamante solitário que brilhava na luz da manhã. Helena olhou para Eduardo, depois para Miguel, que batia palmas como se entendesse a importância do momento, e finalmente de volta para o homem que havia se tornado o amor de sua vida. Sim, ela disse, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, claro que sim. Eduardo deslizou o anel em seu dedo e era do tamanho perfeito. Como você soube meu número? Ela perguntou. Perguntei para sua irmã quando ela veio visitar no mês passado. Eduardo admitiu, sorrindo. Miguel escolheu aquele momento para jogar um pedaço de banana em Eduardo, fazendo todos rirem. Acho que ele aprova, Helena disse, pegando o bebê no colo. Espero que sim, porque tenho uma surpresa para ele também, Eduardo disse, puxando outro embrulho. Dentro havia um ursinho de pelúcia com uma plaquinha pendurada no pescoço que dizia: Meu nome é Miguel Moraes Mendes. Eduardo, Helena sussurrou emocionada. Quero adotá-lo oficialmente como seu filho também. Se você quiser, Eduardo explicou. Quero que ele tenha seu sobrenome junto com o meu. Helena não conseguia parar de chorar. Eu quero muito. Naquela tarde, foram ao cartório para dar entrada nos papéis de casamento. Helena havia sonhado com casamentos grandiosos quando era mais jovem, mas agora sabia que não precisava de nada além de Eduardo e Miguel ao seu lado. No caminho de volta para casa, pararam no parque onde costumavam levar Miguel nos fins de semana. Enquanto o bebê brincava na areia, eles conversaram sobre os planos para o futuro. Helena, há algo que preciso te contar, Eduardo disse, parecendo nervoso. O que foi? Lembra da proposta de emprego que Márcia mencionou, em Brasília? Helena sentiu um frio na barriga. Lembro. Eles entraram em contato comigo novamente. A proposta agora é ainda melhor. Seria para liderar todo o Departamento de Inovação Tecnológica do governo. E você está considerando? Helena perguntou, tentando manter a voz neutra. Não, Eduardo disse firmemente, nem por um segundo. Quero que você saiba que recusei definitivamente. Disse a eles que minha família está em São Paulo e é aqui que vou ficar. Eduardo, você tem certeza? É uma oportunidade enorme. Eduardo pegou suas mãos. Helena, há 1 ano eu teria aceito qualquer coisa que me tirasse das memórias dolorosas. Hoje, eu tenho memórias felizes para proteger. Tenho um filho que está aprendendo a andar nesta cidade, uma noiva que está construindo sua carreira aqui, uma casa que é realmente um lar. Mas e se no futuro você se arrepender? Não vou me arrepender. Sabe por quê? Porque aprendi que lar não é um lugar, Helena. Lar é onde as pessoas que amamos estão. Naquela noite, depois de Miguel adormecer, Helena e Eduardo se sentaram na varanda da nova casa, planejando o casamento simples que queriam. Decidiram que seria apenas eles, Miguel, a família próxima de ambos, e o juiz de paz. Eduardo, posso te fazer uma pergunta? Helena disse, brincando com o anel novo. Sempre. Você acha que Ana aprovaria? Nós, Miguel, tendo uma nova mãe, tudo isso? Eduardo ficou em silêncio por um momento, olhando para as estrelas. Sabe o que Ana me disse quando estava grávida? Que se alguma coisa acontecesse com ela, eu deveria prometer que não pararia de viver. Que encontraria alguém que amasse Miguel como ela amaria. E você prometeu? Prometi achando que nunca precisaria cumprir. Mas agora sei que Ana ficaria feliz. Porque você ama Miguel exatamente como ela amaria. E me ama de um jeito que me faz ser um homem melhor. Helena se aconchegou contra ele. Eu amo vocês dois mais do que pensei ser possível amar. E nós amamos você, futura senhora Mendes. Helena riu. Na verdade, pensei em manter Moraes também. Doutora Helena Moraes Mendes. O que acha? Acho que fica perfeito. Mostra de onde você veio e para onde está indo. Naquela madrugada, Helena acordou e foi verificar Miguel. Encontrou-o dormindo placidamente, um sorriso pequeno no rosto. Tocou suavemente sua testa e sussurrou: Obrigada por me escolherem como sua família, meu amor. Quando voltou para o quarto, Eduardo estava acordado. Tudo bem com ele? Perguntou. Mais do que bem. Ele está feliz.
Helena respondeu, se aconchegando nos braços do noivo. E você? Está feliz? Helena olhou para o anel em seu dedo. Pensou na nova vida que haviam construído juntos, no trabalho que amava, no futuro que os esperava. Eu estou mais do que feliz, Eduardo. Estou completa. Dezembro chegou a Campinas com o calor típico do verão brasileiro. Helena estava em seu escritório no hospital, finalizando os últimos detalhes antes das férias de fim de ano, quando recebeu uma ligação que a deixou em pânico. Doutora Moraes, é da creche do Miguel. Ele teve uma queda e está com um corte na testa. Não é grave, mas achamos melhor vocês virem buscá-lo. Helena sentiu o coração disparar. Mesmo sendo médica e sabendo que quedas eram normais em crianças de 1 ano e meio, quando se tratava de Miguel, toda sua racionalidade médica dava lugar ao instinto maternal. Já estou indo, disse ela, pegando as chaves e correndo para o estacionamento. No caminho para a creche, ligou para Eduardo. Amor, Miguel se machucou, nada grave, mas estou indo buscá-lo. Encontro vocês em casa, Eduardo respondeu imediatamente, e Helena pode ouvir o som dele salvando o trabalho no computador e pegando as chaves do carro. Na creche, Helena encontrou Miguel no colo da professora, um pequeno curativo na testa, mas sorrindo e brincando como se nada tivesse acontecido. Mama! Ele gritou quando a viu estendendo os bracinhos. Meu amor, o que aconteceu? Helena perguntou, examinando o ferimento com cuidado profissional, mas coração de mãe. Ele estava brincando no escorregador e escorregou antes da hora, explicou a professora. Bateu a testinha, mas chorou só na hora. Depois ficou brincando normalmente. Helena riu, aliviada. Típica o Miguel, corajoso como o pai. Em casa, Eduardo os esperava com um kit completo de primeiros socorros, claramente tão preocupado quanto ela havia ficado. Como está nosso aventureiro? Perguntou, pegando Miguel no colo e examinando o curativo. Perfeitamente bem. Na verdade, acho que ele está orgulhoso da batalha, Helena disse, vendo Miguel apontar para o próprio curativo e sorrir. Papa, dodói, Miguel disse, mostrando o curativo para Eduardo. É, meu filho, mas já está sarado, né? Eduardo respondeu, beijando suavemente a testa do menino. Naquela noite, depois de Miguel adormecer, Helena e Eduardo finalizaram os últimos detalhes do casamento, que aconteceria em 2 semanas, no dia 30 de dezembro. Eduardo, Helena disse de repente, quero ir à ponte. Que ponte? A ponte onde nos conhecemos. Quero ir lá antes do casamento. Eduardo a olhou curiosamente. Por quê? Não sei explicar. É como se precisasse fechar um ciclo. Agradecer, sabe? No sábado seguinte, deixaram Miguel com a irmã de Helena e dirigiram até São Paulo. Era estranho estar de volta à cidade onde tudo havia começado, agora como um casal estabelecido, quase casados, com uma família sólida. Pararam o carro perto do viaduto do Chá e caminharam até o local exato onde se encontraram pela primeira vez. Era meio da tarde, não chovia, e o movimento de pedestres era normal. Nada lembrava aquela noite tempestuosa de março do ano anterior. Ali, Helena apontou para debaixo da ponte. Foi exatamente ali. Eles desceram e ficaram no local onde tudo havia começado. Helena tentou imaginar Eduardo naquele mesmo espaço, encharcado, desesperado, segurando um bebê pequeno. Sabe o que penso quando olho para este lugar? Eduardo disse, passando o braço ao redor dela. O quê? Que foi aqui que minha vida verdadeira começou. Não quando nasci, não quando me casei com Ana, não quando Miguel nasceu. Foi aqui, quando você decidiu confiar num estranho. Helena encostou a cabeça no ombro dele. Eduardo, posso confessar uma coisa? Quando te vi aqui com Miguel, algo dentro de mim soube que vocês iam mudar minha vida. Não sei explicar como, mas soube. Instinto médico? Instinto de mulher. Instinto de coração. Eduardo se virou para encará-la. Helena Moraes, em 2 semanas você vai se tornar oficialmente minha esposa. Mas quero que saiba que para mim, você já é minha esposa, desde aquela primeira noite em que chegamos em casa, e você cuidou de Miguel como se fosse seu filho. E você já é meu marido desde a primeira vez que acordei e você havia preparado o café da manhã para nós. Helena respondeu sorrindo. Eles ficaram ali por quase 1 hora, conversando sobre o ano que havia passado, sobre os planos para o futuro, sobre como suas vidas haviam se entrelaçado de forma perfeita. Eduardo,
Tem uma coisa que ainda não te contei sobre o casamento. Helena disse quando estavam voltando para o carro. O quê? Dr. Carvalho ofereceu o salão de festas do hospital para a recepção. Disse que quer conhecer o homem que conquistou o coração da cardiologista mais dedicada que ele já conheceu. Eduardo riu. Que você aceitou? Aceitei. Achei que seria legal celebrarmos no lugar onde estou construindo minha nova carreira. O lugar que me permitiu recomeçar, assim como você me permitiu recomeçar em outras áreas da vida. No caminho de volta para Campinas, pararam para jantar num restaurante na estrada. Miguel havia ficado com saudades e mandara vários áudios engraçados pelo WhatsApp, fazendo barulhos e tentando falar mamãe e papai para o telefone. Não consigo mais imaginar nossa vida sem ele, Helena disse ouvindo os áudios pela terceira vez. Nem eu. E Helena? Sim? Não consigo mais imaginar minha vida sem você. Helena segurou a mão dele por sobre a mesa. Não vai precisar. Daqui a 2 semanas vai ser oficial, para sempre. Para sempre, Eduardo repetiu beijando sua mão. Quando chegaram em casa, encontraram Miguel dormindo no colo da tia de Helena, que sussurrou. Ele me perguntou, mama papa, umas 20 vezes. Estava com saudades. Helena pegou o filho cuidadosamente sem acordá-lo e o levou para o berço. Eduardo ficou na porta do quarto, observando-a ajeitar as cobertas e dar um beijo suave na testa do menino. Daqui a algumas semanas ele vai ter oficialmente uma mãe. Eduardo sussurrou quando saíram do quarto. Ele sempre teve, só vamos tornar isso legal. Helena corrigiu sorrindo. Naquela noite, deitados na cama, planejaram pela última vez os detalhes do casamento. Seria simples. Cerimônia civil no cartório de manhã, almoço no hospital com a equipe médica, familiares e alguns amigos próximos, e lua de mel em Campos do Jordão. 3 dias, só eles e Miguel, numa pousada acolhedora, onde poderiam relaxar como família. Helena, Eduardo disse na escuridão do quarto. Obrigado por me ensinar a ser feliz de novo. Obrigado por me ensinar que uma família é a coisa mais importante do mundo. Helena respondeu. E assim, na quietude da noite, com Miguel dormindo no quarto ao lado e seus corações batendo em sincronia, eles adormeceram sabendo que em poucos dias estariam unidos oficialmente, para sempre. 30 de dezembro de 2024. Helena acordou às 6 da manhã, não por causa do despertador, mas porque seu coração estava disparado de emoção. Era seu dia de casamento. Ao lado dela, Eduardo ainda dormia, mas sorria, como se até mesmo dormindo soubesse que aquele era um dia especial. Miguel havia acordado mais cedo e estava no berço balbuciando alegremente, como se também sentisse a energia diferente do dia. Helena o pegou no colo e levou para a cozinha, onde preparou o café da manhã em silêncio, querendo deixar Eduardo dormir mais um pouco. Hoje a mamãe e o papai vão se casar oficialmente. Ela sussurrou para Miguel enquanto preparava sua mamadeira. Você vai ser nosso pajem de honra. Miguel, agora com 1 ano e 9 meses, já entendia muito mais do que conseguia expressar. Bateu palmas e disse claramente, casa, casa. Eduardo apareceu na cozinha naquele momento, já vestido com uma calça social e uma camisa branca. Alguém está ansioso aí? 3 alguéns, Helena corrigiu, beijando-o suavemente. Bom dia, futuro marido. Bom dia, futura esposa, ele respondeu, pegando Miguel no colo. E bom dia para você, meu filho. Pronto para ver papai e mamãe se casarem? A cerimônia civil estava marcada para as 10 da manhã, no cartório do centro de Campinas. Helena havia escolhido um vestido simples e elegante, na cor off-white, que permitia que ela se movimentasse facilmente para carregar Miguel se necessário. Eduardo vestia um terno azul marinho, que Helena havia ajudado a escolher, e que realçava seus olhos verdes. Às 9h30, estavam no cartório com seus convidados. Os pais e a irmã de Helena, que haviam vindo de São Paulo. Márcia, que havia se reconciliado com a ideia do casamento depois de ver como Eduardo havia florescido ao lado de Helena. Dr. Carvalho e alguns colegas médicos, e Carlos, o amigo de residência de Helena, que seria uma das testemunhas. Miguel estava lindo com seu terninho pequeno, uma miniatura do traje do pai, e carregava as alianças numa almofadinha especial, embora Eduardo mantivesse as alianças verdadeiras no bolso, por segurança. Nervosa?
Perguntou a irmã de Helena enquanto aguardavam o juiz. Não, Helena respondeu com surpresa. Deveria estar? É normal estar nervosa no casamento. Helena olhou para Eduardo, que conversava com Dr. Carvalho enquanto segurava Miguel, e depois para todo o grupo reunido ali. Sabe por que não estou nervosa? Porque não parece que estou me casando hoje. Parece que estou apenas oficializando algo que já existe há muito tempo. A cerimônia foi exatamente como eles haviam sonhado, simples, emocionante e cheia de significado. Quando o juiz perguntou se Eduardo aceitava Helena como esposa, ele olhou diretamente nos olhos dela e disse: aceito, para todo o sempre. Quando foi a vez de Helena, ela olhou para Eduardo e depois para Miguel em seus braços e disse: aceito vocês dois como minha família para todo o sempre. No momento de trocar as alianças, Miguel decidiu ajudar, tentando pegar a aliança da mão do pai. Todos riram e Eduardo disse: acho que ele está aprovando oficialmente nossa união. Depois do pode beijar a noiva, Miguel bateu palmas entusiasmadamente, fazendo todos os presentes rirem e se emocionarem. A recepção no hospital foi calorosa e divertida. A equipe médica havia decorado o salão com flores simples, mas bonitas, e Dr. Carvalho fez um discurso emocionado sobre como Helena havia transformado não apenas o centro de cardiologia, mas como havia encontrado sua própria felicidade. Em nome de toda a equipe, ele disse levantando a taça, brindamos não apenas ao casamento de Helena e Eduardo, mas à prova de que às vezes os melhores encontros acontecem nos momentos mais inesperados. Durante o almoço, Helena recebeu uma surpresa. Dr. Amendola se aproximou com uma notícia. Doutora Moraes, ou melhor, doutora Mendes, tenho algo para te contar, ele disse com um sorriso raro. O hospital acaba de receber aprovação para um novo programa de residência em cardiologia pediátrica. Vão querer que você coordene. Helena olhou para Eduardo, que sorriu e assentiu. Aceite. É tudo o que você sempre quis. Doutora Amendola, aceito com muito prazer, mas sob uma condição. Qual? Que o senhor seja meu vice-coordenador. Preciso de sua experiência e sabedoria. O idoso médico ficou visivelmente emocionado. Seria uma honra, doutora. No final da tarde, quando os convidados já haviam ido embora, Helena, Eduardo e Miguel estavam sozinhos no salão, recolhendo os presentes e as lembranças do dia. Senhora Mendes, Eduardo disse, experimentando o novo nome. Senhor Mendes, Helena respondeu, rindo. Miguel, cansado, mas ainda ativo, corria pelo salão vazio, seus passinhos ecoando no espaço silencioso. Eduardo, Helena disse de repente, tem uma coisa que preciso te contar. O que foi? Ele perguntou, parando de guardar os presentes. Helena sorriu misteriosamente. Lembra que falamos sobre dar irmãos para o Miguel? Eduardo a encarou, processando as palavras. Helena, você está de 6 semanas, ela confirmou, rindo com as lágrimas nos olhos. Descobri ontem, mas queria contar hoje, no nosso dia de casamento. Eduardo a pegou no colo e a rodou, beijando-a enquanto ela ria. Miguel correu até eles querendo participar da celebração, e Eduardo o pegou também, abraçando sua família completa. Miguel, você vai ser irmão mais velho, Eduardo disse para o menino que bateu palmas, sem entender completamente, mas feliz com a alegria dos pais. Então nosso futuro começou antes mesmo do que pensávamos, Helena disse com a cabeça encostada no ombro de Eduardo. Helena, Eduardo disse, sua voz embargada de emoção. 1 ano e 9 meses atrás eu estava perdido na chuva, sem saber como seria possível continuar vivendo. Hoje, tenho uma esposa maravilhosa, um filho incrível, outro bebê a caminho, e uma vida que nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria. Eu, Helena disse, que pensava que já tinha tudo o que precisava na vida, descobri que não sabia o que era felicidade de verdade. Miguel escolheu aquele momento para dizer bem claramente, casa, mamãe, papai, casa. É isso aí, meu filho, Eduardo disse, beijando a testa do menino. Vamos para casa, nossa família. Enquanto saíam do hospital naquela tarde ensolarada de dezembro, Helena olhou para trás uma vez. 1 ano antes, sua vida era previsível, solitária, focada apenas na carreira. Hoje, aos 33 anos, era esposa, mãe de Miguel, grávida de outro bebê, coordenadora de um novo programa de residência e mais feliz do que jamais imaginara ser possível. Eduardo segurou sua mão esquerda,
onde o anel de casamento brilhava ao sol, e com a mão direita carregava Miguel, que segurava um balão em forma de coração que havia ganhado na festa. Para onde agora, Sra. Mendes? Eduardo perguntou. Helena olhou para Miguel, depois para Eduardo, e finalmente pôs a mão sobre a barriga onde uma nova vida crescia. Para casa, disse ela, sorrindo. Para nosso para sempre. E enquanto dirigiam pelas ruas de Campinas naquela tarde perfeita, Helena sabia que às vezes os melhores destinos são aqueles que nunca planejamos encontrar. Às vezes, a maior bênção vem disfarçada de tempestade, e às vezes, para encontrar nossa família, precisamos apenas ter coragem suficiente para estender a mão para um estranho debaixo de uma ponte. O círculo estava completo, a família estava formada, e o para sempre havia oficialmente começado.